Olá, colegas, boa tarde. Estamos de volta para acompanhar o último painel de hoje. E um painel importantíssimo, porque é a discussão do momento. Nós vamos tratar agora da questão da greve no serviço público e da negociação coletiva no serviço público. Nós estamos num momento dificílimo, estamos encarando com muita coragem uma greve geral unificada há 31 dias. E é óbvio que esse painel vai nos trazer mais coragem ainda e vai nos iluminar para que nós possamos transpor essas barreiras atuais e que nós saiamos dela mais fortes como sindicato organizado. Para debater o tema, eu tenho a honra e o prazer de convidar para esta mesa a doutora Zênia Sernov, por favor. E convido também, tenho a honra de convidar a doutora Ellen Mara Razan. Pode ficar aqui. A doutora Zênia Sernov é advogada militante nas áreas trabalhista e administrativa, autora do livro Greve de Servidores Públicos, que é esse aqui, e de diversos artigos publicados em revistas especializadas. E a doutora Ellen Mara Ferraz Razan é mestre e doutoranda em Direito, professora da Faculdade de Direito da PUC Minas e Milton Campos, e conselheira da OAB e vice-presidente da AMAT, Associação Mineira dos Advogados Trabalhistas. Então, vamos começar, vamos dar a palavra para a doutora Zênia Sernov. Boa tarde a todos, já quase boa noite. Eu confesso que quando eu cheguei tinha uma enorme de uma batucada ali na entrada, eu pensei, nossa, os congressos aqui em Minas são bem animados. Bem animado. Da última vez que eu fui no congresso da OAB, me botaram para ouvir toquinho, então eu cheguei e vi a batucada e fiquei animada. Eu gostaria de dizer para vocês que, em termos de greve de servidores públicos, é sempre uma luta muito grande, vocês estão passando por isso, por essa luta, mas, em verdade, se a gente for analisar de uma maneira geral, toda a história dos nossos direitos, todos eles foram conquistados à base de muita luta. É verdade que os direitos nunca nos são concedidos benevolamente, até as nossas garantias fundamentais foram conquistadas através de muita luta. Na Revolução Francesa, os grandes direitos trabalhistas começaram na Revolução Industrial. E eu estou com frio. Por favor, eu moro em Rondônia. Em Rondônia, nós temos 4 estações: calor, quentura, mormaço e verão. Pois é, são essas nossas 4 estações. Então, olha só, a greve na nossa história, ela foi o caminho que os trabalhadores conseguiram encontrar, o caminho mais eficaz de conquistar direitos. Os direitos nunca eram reconhecidos pelos grandes capitães da indústria, então os trabalhadores arrumaram esse caminho. Foi o caminho mais eficaz em toda a história. E a greve passou por 3 fases. Ela era proibida, depois passou a ser tolerada, até que, enfim, se transformou em um direito. No Brasil foi diferente. Quando o Império se instalou no Brasil, na Europa a greve já estava naquela fase de tolerância, ela era aceita, embora ainda não fosse reconhecida. Entretanto, sobreveio a nossa ditadura militar e ela passou a ser proibida. Nós chegamos até a greve de servidores públicos, ela chegou a ser crime contra a segurança nacional. Somente depois que caiu o regime militar e com a Constituição Federal de 88 é que passamos a ter direito à greve de servidores públicos. Até então,
dava até prisão, dava processo criminal, uma greve de servidores públicos. A Constituição garantiu, não regulamentou. Não regulamentou, não está proibido. O que os servidores fizeram? Greve. Foi o período pós a Constituição de 88, foi o período em que mais houveram greves de servidores públicos no Brasil. Como ela não era regulamentada, a gente tinha greve total, não tinha que ter equipe de manutenção, não tinha nenhuma vedação, não tinha regras. Então, a greve a gente experimentou nesse período o que a gente chama de liberdade plena de greve. E era o sonho mesmo, era o sonho dos trabalhadores essa liberdade plena. Aí começaram a vir umas decisões dizendo que, enquanto não regulamentasse, o servidor não podia fazer greve. Eram feitas assim mesmo, os servidores faziam a greve e conquistavam direitos, e muitos direitos, muito plano de cargo, gratificação, a gente viu pelo país afora. Houveram grandes greves com adesões maciças por todo o país. Nesse período é que mais se conquistou direito. Mas acontece que essa falta de regulamentação estava incomodando e os próprios sindicatos começaram a pedir a aplicação geral da lei de greve aos servidores públicos. Tanto é que foram protocolados mandados de injunção por sindicatos de servidores públicos do Pará, do Espírito Santo, e nós acabamos tendo aquela decisão do Supremo Tribunal Federal que mandou aplicar a lei de greve aos servidores públicos. Somente depois o sindicalismo brasileiro notou que tinha dado um tiro no pé. Por quê? Porque a aplicação da lei geral de greve aos servidores públicos não é boa para o servidor. Era melhor que não tivesse a regulamentação. E eu vou explicar isso através de uma brincadeira. O câmera vai brigar comigo. Ele pediu para mim ficar bem quietinha ali. Eu vou fazer uma brincadeira só para vocês entenderem por que eu estou dizendo que essa lei não serve para nós. Vamos supor... Quem aqui é casado? Levanta a mão. O Roque eu sei que é casado. Quem aqui, além de casado, é jogador de futebol? Uai? Você? Ninguém joga futebol aqui, não? Sim. Tá. Vamos supor que a esposa de um desses nossos colegas casados, jogador de futebol, esteja chateada porque o marido dela sai 4 horas da tarde para jogar futebol e só volta para casa 4 horas da manhã. Ela esteja reivindicando que o marido pare em casa. Olha só, é uma pauta de reivindicação muito pequena. Ela quer que o marido pare em casa. Ele não precisa parar de jogar futebol desde que ele jogue e volte quietinho para casa cedo. Como a reivindicação dela não foi atendida, ela vai fazer o que as mulheres bravas sabem fazer de melhor. Mulheres bravas, o que a gente faz de melhor? Greve de sexo. Greve de sexo. Vamos supor, é só uma brincadeira, vamos supor que essa decisão do Supremo Tribunal Federal se aplicasse à greve de sexo da nossa colega. Olha só. Em primeiro lugar, ela tem que avisar com 72 horas de antecedência que ela vai começar uma greve de sexo. Bom, e é claro, como a greve não começou, nessas 72 horas ela tem que trabalhar normalmente. E o homem vai aproveitar, né? Assim, qualquer um. Finalmente começou a greve, 72 horas depois. Gente, cuidado, a greve nunca pode ser total. O Supremo diz que são atividades essenciais. Então, a mulher tem que manter aí... Ela tem que manter aí por baixo 30% das atividades. E eu deixo a imaginação de você escorrer. O que dá para fazer com 30%? Dá para fazer bastante coisa. Mas eu espero que não tenha nenhuma que resolva radicalizar e dizer, não, a minha greve é 100%, eu não vou cumprir com esses 30%. Não façam isso, gente, porque é pior. Ele tem direito a contratar uma substituta temporária, enquanto perdurar a greve. Aí eu pergunto para vocês, gente, tem alguma chance desse homem atender a pauta de reivindicação da nossa colega? Nunca, ele vai torcer para essa greve não acabar tão cedo.
É por isso que eu estou dizendo para vocês. O que o Supremo Tribunal Federal fez foi mais ou menos isso. Primeiro, todo serviço público foi considerado como atividade essencial. Então, em nenhum serviço público, segundo essa decisão, pode haver a greve total. Acabaram-se aquelas greves que tinham uma adesão em massa. O Supremo não fixou qual é esse percentual, deixou para a Assembleia Geral dos Trabalhadores fixar. Então, quando os trabalhadores entram em greve, eles fixam aí, vamos dar o exemplo, 30%. Mas, no caso de vocês, 20%, aguardando que o tribunal negociasse com a gente, colocamos para baixo para ver se a gente chegava a 30%. Como não houve negociação, ficou 20% mesmo. Ficou 20%, justamente. Mas tem uma saída para isso. Como sempre tem os fura-greve, você anota o nome dos fura-greve e coloca eles nesses 20%, tá bom? Sempre tem saída para tudo. Enfim, a maioria das vezes, o ente público acaba pedindo liminares na justiça e esse percentual acaba sendo transferido para o Poder Judiciário, indevidamente transferido para o Poder Judiciário. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos uma greve da Polícia Civil lá, o nosso colega Roque, lá de Rondônia, acompanhou, em que uma liminar do Judiciário mandou manter 70%. Mandou manter 70%, o governo fechou as portas da negociação. Pode ficar de greve. Porque 70% é o que trabalha. Pega lá o que está de férias, o que está de licença médica, o que está afastado. O governo já está acostumado a trabalhar com esse índice de 70%. Então, o que houve? Houve um fechamento das portas para negociação. Em um outro caso, mais abusivo ainda, um desembargador mandou suspender a greve, multa de R$100 mil por dia para o sindicato, se mantivesse a greve, multa de R$20 mil por dia para cada integrante da diretoria do sindicato e mais uma multa de R$200 por dia por servidor que fizesse greve. O servidor que ganhava R$1.000 com 5 dias de greve acabou o salário. Multa de R$200 por dia. É claro que protocolamos uma reclamação no Supremo Tribunal Federal e o ministro Joaquim Barbosa suspendeu 100% da decisão, acabou com ela integralmente. Por quê? A greve é lícita, ela está permitida. Ela pode ser feita e o percentual tem que ser um percentual razoável, não pode ser um percentual que impeça o... Vamos imaginar a nossa moça lá com um percentual de 70% de coitada. Tem condições. As greves antes dessa decisão do Supremo, elas não tinham que atender um percentual. Então, elas eram mais plenas, e é por isso que eu estou dizendo que a decisão não é boa para a gente. O que acontece também é que outra situação que ficou ruim para o servidor é que o Supremo, quando aplicou a Lei Geral de Greve, disse que não são devidos os salários dos dias parados. Ora, não dá para comparar a atividade privada, e a doutora Ellen, que trabalha nessa área, está aqui para me ajudar. Não dá para comparar a área privada com a área pública. O que acontece é que, quando os trabalhadores de uma indústria estão de greve, o empresário, o industrial, ele perde dinheiro com isso, ele tem um prejuízo. Então, o que acontece? Eles têm uma balança em que todo mundo perde. O empregador perde dinheiro, o trabalhador perde salário, porque, pela Lei Geral de Greve, ele perde o salário. Mas, para todos, a negociação é necessária. Ela é um meio, é um caminho, o melhor caminho é a negociação. No caso do serviço público, não. O presidente do Tribunal de Justiça está perdendo salário? Não está perdendo salário, não está perdendo dinheiro, não está perdendo nada. Então, eles fecham as portas. Então, eu entendo que, no serviço público, por não ter o capital envolvido, os salários dos dias parados deveriam ser pagos. A greve tem que incomodar de alguma maneira. A greve tem que incomodar de alguma maneira. Mas, enfim. O que está valendo... E o pior de tudo, o Supremo não reconheceu o dissídio de natureza econômica. Se não houve acordo na área privada, o Tribunal Regional ele pode fixar os direitos dos trabalhadores. Ele pode fixar o percentual de aumento. E, no caso do serviço público, não.
Ele pode simplesmente dizer se a greve é legal ou ilegal, e ele pode dizer se serão ou não serão devidos os dias parados, porque o tribunal pode, eventualmente, declarar a greve legal e mandar pagar os dias parados. Então, hoje, por essa decisão, o que está valendo? Vamos lá, os requisitos da greve. Primeiro, tem que ter uma pauta de negociação, tenta a negociação. Se não houver a negociação, ficou inviável, se tornou inviável. A categoria delibera a greve. Isso tudo o sindicato atendeu, eu já conversei com ele antes. A categoria delibera a greve, fixa qual é o percentual de trabalhadores que vão atender às necessidades inadiáveis da população, que vocês fixaram em 20%, e comunica com 72 horas de antecedência. Fez isso, a greve é legítima. O que o Tribunal o ente público empregador, o governador, o governo, o município, pode fazer? Ele pode simplesmente entrar com um dissídio de greve. Não existe mais esse negócio de liminar proibindo a greve, suspendendo a greve, dizendo que no judiciário não pode ter greve, que na Polícia Civil não pode ter greve. Todas as categorias de servidores públicos podem fazer greve, exceto a Polícia Militar. A Polícia Militar é a única categoria hoje no Brasil que não pode fazer greve. Mas estão fazendo. A verdade é que direito reconhecido ou direito não reconhecido, a população oprimida encontra um meio. E aí você pega uma categoria militar que não tem direito a hora extra, não tem direito adicional noturno, não tem direito a nada, com salários baixos, eles vão fazer greve. Através da Associação das Esposas dos Policiais Militares, eu não sei se aqui é assim, mas faz a greve, não faz? Então, a melhor maneira seria, de fato, acabar regulamentando, até porque a Organização Internacional do Trabalho reconhece greve para as Forças Armadas, para a Polícia Armada reconhece. Ela diz que ela pode ser limitada, não diz que pode ser proibida. Então, nisso, o nosso país, eu entendo que está em atraso. Pela Organização Internacional do Trabalho, todo mundo pode fazer greve, inclusive os armados. O dissídio coletivo, como eu falei, ele não deve fixar multa, não deve fixar percentuais. O dissídio hoje ele tem um limite, ele é competência originária do Tribunal de Justiça, seja servidor municipal, servidor estadual, desde que sejam estatutários. Se é o caso de um município que acolheu o regime seletista, a competência já é do TRT, sempre competência originária. Não pode mais ter uma greve no município de Araxá e o juiz lá dá uma liminar. É sempre competência ordinária do tribunal. E o dissídio se limita a dizer se a greve é legal ou ilegal. É só isso. Só serve para isso. Assim como não vai servir para fixar, olha, esses trabalhadores têm direito a 70% de reajuste, também não serve para dizer, os servidores não têm direito à greve, eles não têm direito a nada e não têm direito aos salários. Então, é só legalidade ou ilegalidade. Salário, embora o Supremo tenha dito que, via de regra, não são devidos os salários, ele reconhece que os salários podem ser pagos quando for justamente atraso de salário, o motivo da greve for atraso de salário, ou um termo bem genérico que nos ajuda muito, quando, pelas circunstâncias, a greve se tornar um recurso irrecusável. Esse recurso irrecusável é o que a gente tem usado como brecha para garantir os salários dos dias parados. Por quê? Porque existem situações em que realmente não tem jeito, o único recurso é fazer greve. Uma delas é o descumprimento de acordo, horas. Para que existe audiência de conciliação lá, no primeiro grau, no segundo grau, gente, se não precisa cumprir acordo? Se o Tribunal de Justiça não precisa cumprir acordo, por que a parte que vai lá e assina um termo de acordo em audiência é obrigada a cumprir? Não é verdade? Se o tribunal não cumpre acordo, qual é o exemplo que esse Poder Judiciário está dando para a população? Não foi fixado também pela decisão do Supremo qual é o rito. Via de regra, a gente pede audiência de conciliação. Aqui em Minas Gerais, o Robert já me falou, o rito do Tribunal de Justiça prevê audiência de conciliação. Grande maioria dos tribunais ainda não fez isso, ainda não adequou o regimento interno e editou um rito. Mas, enfim, via de regra,
Entra com dissídio coletivo, marca audiência de conciliação. A conciliação feita perante o Poder Judiciário, na maioria das vezes, e principalmente quando a greve é de outros servidores públicos, ela ajuda muito, porque o Poder Judiciário já está acostumado a intermediar conflitos e acaba conseguindo fazer essa intermediação melhor do que quando as partes estão só frente a frente. Não houve conciliação, o próximo passo é julgar se a greve é legal ou ilegal. Se houve o atendimento das necessidades inadiáveis, houve essa equipe, foram respeitadas as 72 horas de antecedência, não tem como, a não ser nos casos assim extremos, em que a categoria acaba extrapolando e abusando do direito de greve. Quando não ocorre isso, não tem como, a greve é legítima. O ideal é sempre que faz um termo de acordo, e o STF reconheceu a negociação coletiva, ela foi reconhecida, ela é válida, o termo de acordo tem que ser cumprido. Quando ele aumenta salário, cria gratificações, ele apenas, devido ao princípio da legalidade, ele tem que passar a ser previsto em lei. Então, o acordo não vale só aquele termo que a gente está acostumado para os trabalhadores da rede privada. O termo de acordo tem que virar uma lei. E, enfim, e se não houve acordo, o julgamento fica nisso. Agora, o que eu verifico hoje é que, devido até essas restrições que deixam o Estado, o administrador público, de uma maneira muito confortável, esperando que a greve acabe, e normalmente eles fazem isso, fecham a porta à negociação, ficam confortavelmente esperando que o servidor se desespere com medo de ficar sem o salário e termine a greve. Essa postura é que a gente tem que lutar contra ela. Então, se um dia os sindicatos lutaram pela regulamentação da greve, hoje ocorre o inverso, eles têm que lutar por outra regulamentação da greve, uma melhor do que essa do Supremo. Então, temos que batalhar junto ao Congresso Nacional a edição de uma lei que nos sirva, a edição de uma lei adequada à greve de servidores públicos. A da iniciativa privada não nos serve. E é muito importante também a adesão dos servidores. Para vocês terem uma ideia, a força de uma greve que tem adesão dos servidores. No Mato Grosso do Sul, saiu uma ordem judicial garantindo que o vencimento básico não podia ser inferior ao salário mínimo e que sobre ele iam incidir todas as gratificações e vantagens. O problema é que lá, o vencimento era desse tamanhozinho. O governo tinha criado gratificações de 200%, 250%. Na medida em que fosse garantido um vencimento de um salário mínimo, isso ia refletir nas gratificações e os trabalhadores iam ter nada mais, nada menos do que 300% de aumento com aquela decisão judicial, transitada em julgado. O governo disse, não cumpro. Não cumpro. E o governo disse, eu nunca vi juiz prender governador, eu não cumpro e pronto. Eu também nunca vi juiz prender governador, alguém aqui já viu? A categoria, era a Polícia Civil, a categoria da Polícia Civil entrou em greve. Uma greve que eu nunca tinha visto, eu advogo só para servidores públicos há 20 anos. Uma greve que teve uma adesão total no Mato Grosso do Sul. Fecharam todas as delegacias, fechou o IML, ninguém ia trabalhar. Era época de campanha, o governador ia fazer comício, a Polícia Civil inteira ia lá para o comício e ficava lá vaiando. O governador não conseguia fazer comício. Para vocês terem uma ideia, tinha um filho de um deputado que tinha falecido e ele estava em estado de desespero porque o IML estava fechado, não tinha como liberar o corpo. O que vocês imaginam de uma greve com uma adesão tão forte como essa, uma categoria tão unida? Ela durou 3 dias. Com 3 dias, eles receberam aumento. Então, hoje nós temos que ter consciência do quão importante a adesão a uma greve deve ser. As pessoas têm que aderir, têm que participar, não pode ter medo, não pode recuar facilmente. E o acordo é para ser cumprido. Vocês têm que exigir o cumprimento do acordo de vocês. Porque se o Tribunal de Justiça não precisar de cumprir o acordo que é feito com vocês, ninguém no Estado de Minas Gerais precisa cumprir um acordo. E eu também estou ansiosa
pela palestra da doutora Ellen e agradeço essa oportunidade. Muito obrigado. Já aqui a nossa palestrante Zênia Cernove, muito esclarecedora a palestra e o debate promete. Eu passo a palavra agora para a doutora Ellen Razan para fazer suas considerações. Boa tarde para todas e todos. Muito obrigada pelo convite. Eu fico hiper feliz de estar aqui com vocês, principalmente porque vocês estão em greve, né? Porque ver uma categoria em luta tem sido raro. Raro no setor privado, raro no setor público, né? Então, na hora que a gente chega e vê a mobilização de vocês no fórum, que a gente não consegue avarar, não consegue nada, e todo mundo reclamando, eu fico muito feliz. E parabenizo vocês pela resistência. E só acho que vocês têm que convencer os demais a aderirem e continuar com a greve. Porque se a greve se fortalecer, ao contrário de amainar, é o que disse aqui a nossa colega, ela se resolve de forma mais rápida. Olha só, nós temos na mesa uma especialista em servidor público, em greve no serviço público, em negociação coletiva e tudo. E eu confesso que eu tenho mais ou menos 20 dias que eu estou estudando para preparar essa meia hora que eu vou ter aqui de conversa com vocês. Eu advogo há 34 anos para o movimento sindical. Claro que eu já atendi categoria de servidor público, claro que nós já estivemos juntos em várias ocasiões, mas eu não me sentia absolutamente atualizada com tudo que estava e está acontecendo na vida do servidor público. Principalmente porque eu fiquei com muita raiva, porque eu já vinha acompanhando há algum tempo o servidor público, e eu sempre dizia, vocês não têm ideia da inveja que o setor privado tem do servidor público, que fica 6 meses em greve, como o INSS ficava, como vocês. Bom, se bem que a primeira instância tem mais de 30 anos que não para, né? Por aí. Mas a segunda instância, servidores da Justiça do Trabalho, que sempre fazem greve também. Mas eu dizia, parem de querer regulamentação do direito de greve. Enquanto não tiver regulamentação, vocês podem fazer, não é considerado suspensão, né, do contrato, e vocês vão ter os dias parados. E aí, quando eu fui para um debate, inclusive promovido pela Andes, pelos professores, e falaram, não, nós vamos entrar com esse mandado de injunção, eu fiquei de mal. E aí parei de acompanhar. Infelizmente, eu parei de acompanhar o que estava acontecendo com os servidores públicos, e também porque eu acabei tendo que assumir umas outras atividades, inclusive acadêmicas, e que me tomavam mais para o lado do setor privado. Então, eu peço desculpa, porque eu não me sinto assim tão confortável como você para estar aqui encarando essa discussão. Mas eu vou trazer para vocês o que eu tenho estudado nesses últimos anos em relação a todo o movimento sindical e, nesses últimos 20 dias, naquilo que eu pude me debruçar para ver se a gente consegue entender o que está acontecendo, né? Bom, a primeira questão que eu acho que a gente tem que ter em mente é que os sindicatos nasceram da greve. Os sindicatos nasceram dos movimentos sociais. E o direito do trabalho, seja privado ou do servidor público, foi parido pela greve. Então, quem é mãe do direito do trabalho? A greve. Quem é pai? O sindicato. Quando o sindicato se fortalece, o direito do trabalho se fortalece. Quando o sindicato enfraquece, o direito do trabalho também entra em crise. Então, é simples, é quase que uma regra de 3. Se eu
que estou num governo liberal, se sou eu que tenho o poder de legislar, se sou eu, sistema capitalista, que tenho a possibilidade de controlar, e não preciso fazer nenhuma lei que seja contra o meu interesse, o interesse de um Estado liberal, ou de um governo liberal, melhor dizendo, porque nós estamos num Estado democrático de direito, mas nós temos um governo liberal, que entende que o Estado é Estado mínimo para as questões sociais e Estado máximo para as questões econômicas, para encher banco de dinheiro, como o PROER, porque para o orçamento, para sair o dinheiro do PROER e encher os bancos nacionais, e internacionais e multinacionais de dinheiro, com a crise de uns anos atrás, não precisou aprovar nada do orçamento, não. Para o salário de vocês, eles falam que precisa. Só que eu descobri que não precisa mais. Não precisa de orçamento e nem afronta o princípio da legalidade. Esse é o estudo que eu estou trazendo para vocês, que eu busquei da OIT e busquei das últimas regras. Bom, mas eu queria que a gente compreendesse o tanto que é importante para o Estado enfraquecer o sindicato, enfraquecer a greve. Primeiro porque, se eles assim o fazem, o domínio sem os movimentos sociais, sem a classe trabalhadora gritando nas ruas, ocupando Praça 7, distribuindo pizza, passando óleo no corpo, como fizeram os bancários para o pessoal não voltar ao trabalho. Eles passaram graxa no corpo e, na hora que as pessoas iam entrar no banco, eles abraçavam amigo, o cara sujava todo, voltava para casa. Assim foi a greve dos bancários de 2 anos atrás, que durou 3 meses, acho que foi uma das maiores, mais longas greves do serviço privado. Então, o que eu queria alertar para vocês é que nada é por acaso. Existe hoje uma criminalização dos movimentos sociais, uma política governamental de enfraquecimento destes movimentos. E vocês não podem se sentir diferentes nem diferenciados dos demais trabalhadores brasileiros. Veja bem, nós temos 2 classes no mundo capitalista. A classe trabalhadora, que é a que vive do trabalho, e a classe burguesa, que é a que domina o trabalho. Na medida em que nós começamos a passar pela década de 40, começou toda uma política de ataque à unidade e à solidariedade, à união da classe trabalhadora, porque a união da classe trabalhadora é que constrói o direito, é que fortalece o direito. E houve uma estratificação da sociedade. Nós fomos divididos. Então, você entra, por exemplo, numa sala de aula e pergunta quem aqui é da classe média, quem aqui é da classe média baixa, média alta, média... Tem todo tipo, classe média alta, classe média baixa. Então, eu pergunto, quem é que tem condições de comprar um liquidificador? Quem é que tem condição de comprar um automóvel popular? Quem é que tem condições de comprar um Toyota Corolla? Quem é que tem condições de comprar uma L200? Aí você vai medindo essa estratificação da nossa classe trabalhadora por ter. E, com isso, a gente deixa de ser. Então, muda um pouco, dentro da nossa cultura, a possibilidade da gente continuar a ser. E aí eu passo a ser julgada e analisada pelo que eu tenho. Eu quero aquele celular que a gente passa o dedo e faz assim, porque saiu o mês passado, e o meu do mês retrasado já está obsoleto. Por que eu preciso? Porque eu preciso ser feliz, e para ser feliz eu tenho, eu não sou. E isso veio e dividiu a classe trabalhadora. E dividiu em vários nichos. Dividiram em classe média, classe média baixa, classe excluídos. Tem uns que nem entram nos índices do IBGE, né? Porque eu, por exemplo, tenho um cliente que trabalha numa empresa metalúrgica Valorec que mora debaixo da ponte.
e que eu tive que arrumar um endereço falso para ele poder arrumar emprego, porque sem endereço você não tem emprego. Então, você precisa ter casa para você ter emprego. Se você mora debaixo da ponte, você não pode ter emprego. Então, é excluído mesmo, é acesso a nada, a cidadania, a dignidade, a nada. E acaba que nós introjectamos isso. Então, vem o servidor público e fala, servidor público é lá, setor privado é cá. Não, nós somos todos classe trabalhadora. E se a gente não unir, nós já perdemos 2 batalhas ideológicas na virada desse último século. Pode ser que a gente perca a terceira. Nós já perdemos uma batalha ideológica da questão do socialismo. Eles derrubaram qualquer crença que se tinha na possibilidade de uma sociedade mais justa e igualitária. Tanto que a crise que a Europa está vivendo e que está todo mundo indo para a rua, nós não vamos ver ninguém gritar queremos o socialismo, queremos uma sociedade justa. Você só vê placa assim, queremos democracia. E não existe possibilidade de democracia no sistema capitalista. O capitalismo pressupõe desigualdade. Se não tiver desigualdade, esse sistema não funciona. Assim como se não tiver desemprego em massa. Porque o único meio que eles têm de aumentar a mais-valia é para reduzir o salário do trabalhador privado, é tendo um batalhão do lado de fora querendo entrar no lugar do outro. É criando a inimizade entre a classe trabalhadora. Então, para criar essa inimizade, eu divido a classe. Esse foi o primeiro ataque. O segundo ataque veio a partir da década de 90. Em 1988, houve uma mudança de paradigma da nossa sociedade, de paradigma de Estado, e que parece que ainda está sendo introjectada por nós, e que os desmandos do poder e os mandatários dos desmandos do poder não estão querendo engolir. Quem é aqui que já ouviu falar que não existe efetividade na Constituição de 88? Que não vale a Constituição nesse ou naquele artigo, que precisa de lei complementar, que precisa de lei, que existe norma de eficácia plena, norma de eficácia contida, norma de eficácia... Eles vão inventando nomes, e isso não existe. Constituição é feita para ser cumprida. Isso é um discurso que acaba que todos nós, na linha desse judiciário, eu não vou adjetivar porque está sendo filmado, mas vamos dizer assim, desse judiciário conservador, não existe. A vontade é a vontade de quem está no poder, ou de quem tem dinheiro na cueca, ou que recebe zilhões por algumas sentenças, que normalmente são dadas por assessores, né? É meio complicado. Então, dentro dessa atual conjuntura, não se iludam. Existe um ataque enorme, grande, contra a classe trabalhadora brasileira, seja a classe trabalhadora do serviço público, seja a classe trabalhadora do serviço privado. E existe um ataque às suas organizações, que são os sindicatos. E como é que eles vão fazer para acabar com o sindicato, tirar o moral do sindicato, dizer que o sindicato levou a classe trabalhadora a uma derrota? Derrotando as greves. Então, ao derrotar uma greve que é dirigida por um determinado sindicato, eles estão derrotando os trabalhadores. E tem trabalhador que não consegue entender, compreender o que está acontecendo. Então, a primeira coisa que eu queria sentar, não sei se eu vou ter muito tempo, não, mas é a conjuntura. Por favor, não se iludam. Não desceu Nossa Senhora, nem São Judas Tadeu, nem ninguém para dizer, olha, assinem essa Constituição, olha, deem os direitos trabalhistas dos servidores e dos trabalhadores do setor privado, ou da classe trabalhadora brasileira, precisa ser constitucionalizado. Né? Não foi Nossa Senhora que pediu isso. Fomos nós, na rua, gritando, apanhando. Tivemos um AI-5, vocês estão tendo um aí agora, né? Fiquei sabendo que tem um AI-5 para vocês aí também. Enfrentamos tudo isso, gente. Fomos presos, perdemos colegas, perdemos pessoas que a gente amava e muito, para conquistar o que nós conquistamos. E agora
já que o importante é ter e não ser, eu pego R$100, compro um celular novo, né? Compra, lá vai num shopping, olha. Você compra e vou ficar feliz. Não. Vocês têm que pegar esses R$100, fazer ele enroladinho e mandar para o presidente do tribunal. Eu juro que eu fazia uma vaquinha para pegar esses R$100, ou fazia moeda falsa e mandava colocar lá direitinho, mandava 1 litro de vaselina junto, alguma coisa. Porque o que ele está fazendo, vocês vão me desculpar, mas o que ele está fazendo é um desrespeito, mas assim, não só a vocês, a todos os jurisdicionados, aos meus clientes, a nós advogados. E não tenho dúvidas, os advogados, por mais que tenha gente reclamando aí no Facebook, não, porque meu alvará não sai, porque o cliente está atormentando ele, eles estão, sim, pelo menos através das instituições que eu represento, apoiando a greve de vocês, como a Ordem dos Advogados, a Associação Mineira de Advogados Trabalhistas e o Sindicato dos Advogados. Todos 3 já soltaram nota de apoio à greve, parabenizando vocês pelo que vocês estão fazendo. Agora, por favor, não voltem atrás. Não esmoreçam, lutem. Está na hora, está na hora. E o que eles não conseguem introjectar é que, apesar da gente ter um governo liberal ou neoliberal, de novo, não tem muita coisa, não, porque o liberalismo não muda muito de roupagem, né? É um viés do sistema capitalista que pressupõe que, se você... pressupõe a suposta liberdade, é o tema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade. Só que não é para todo mundo, não. Só para os burgueses, né? Porque essa liberdade, ele diz, olha, a mesma liberdade que você tem de nascer pobre, eu tenho de nascer rico. Então, dê a cada um o que é seu. Dê ao rico a riqueza e ao pobre a pobreza. E o pior é que a gente repete essas máximas, né? Dê a cada um o que é seu. Parece até uma coisa de Rui Barbosa. Não dê a cada um o que é seu, não. Está errado essa máxima. Eles não querem entender que a Carta de 88 ela veio para inaugurar novos paradigmas mesmo. E esses novos paradigmas, dentre eles, é o de uma relação institucional entre servidor e administração pública, não mais pautada na desvalorização do servidor ou no não reconhecimento de sua condição de trabalhador. Eles não os reconhecem, e nem vocês se reconhecem. Na medida em que a gente passa a se reconhecer como trabalhador, como dependente da nossa força de trabalho para sobreviver, a gente passa a ter mais força, mais união, mais solidariedade. E uma outra questão que a nossa carta pretende é uma relação democrática entre a administração e o seu corpo funcional. Tanto que não se limitou a assegurar qualquer liberdade para o cidadão, mas também criou instrumento para garantir, como a permissão da pronta mobilização, em sinal de protesto, repúdio, abuso de poder que as coloquem em ameaças, como a greve. A greve. E, quando a ordem jurídica fala em igualdade, nós estamos falando em direitos humanos. Direitos humanos e sociais da classe que vive do trabalho e que tem sido o marco teórico mesmo das constituições do século XXI, que adotam um Estado democrático e de direito para institucionalizar não o capital, mas o ser humano. Olhem o fundamento da nossa Constituição. O fundamento, cidadania, soberania, cidadania, dignidade de quem? Do capital, do serviço público, do Estado? Não, da pessoa humana. Quem é pessoa humana? Me belisca. Se gritar, é pessoa humana. Não é assim? Porque tem uns que você vai beliscar, não vai sentir nada. Não é? É porque não tem sentimento. Essas pessoas a gente não precisa beliscar, a gente tem que chutar. É diferente, né? Mas, quando a gente vê
que o inciso 4º, por exemplo, do artigo 1º de fundamento da teoria dos valores, ele traz o valor social do trabalho. O que vocês fazem é trabalho. Qual é o valor social desse trabalho? O Estado respeita o valor social de vocês? Ele tem que respeitar. Porque, se não respeitar, vocês têm que fazê-lo respeitar. E, assim, o direito vem para instrumentalizar essa realidade, essa nova realidade. E o que é mais interessante, a nova realidade está aí, está instrumentalizada, eu não tenho a menor dúvida. Então, agora, com a ratificação da Convenção 151 e da Recomendação 159 da OIT, eu não tenho a menor dúvida de que vocês têm o direito de greve, o direito de negociação coletiva, sem nenhuma necessidade de atender o princípio da legalidade ou de entrar no orçamento. Esse estudo que eu fiz e que eu trouxe para vocês de presente encadernado, um manual de negociação coletiva de solução de conflitos do serviço público da OIT. Basta vocês entrarem no site da OIT, que vocês vão ver ele aqui, mas ele já está marcado adequadamente para a greve de vocês. Eu vou deixar ela com você. Ele traz todas as questões que foram aprovadas e que se aplicam aos servidores públicos. E que nós ainda não entendemos que se aplica, porque, na medida em que o judiciário, nós temos uma mania de acreditar no judiciário, que é uma loucura. A gente é positivista demais, né? Então, a gente fala, o Supremo falou, Supremo, para mim, só é bom de frango, gente. Eu amo. Amo. Supremo é um tribunal político, é do Poder Executivo. Quem indica o ministro do Supremo, quem indica o ministro do TST, é quem? É o Judiciário? Meleca, gente, é claro que não é. É o Poder Executivo. Então, nós vamos ter os juízes aqui de primeira instância, de segunda instância, dando as decisões dentro do Estado Democrático de Direito, mas nós vamos ter um Supremo cercando, um TST cercando, um Superior Tribunal de Justiça cercando, para ver se é isso que o Estado quer. Nós fizemos um levantamento a semana passada. Vocês sabem quem são, ou quais são os órgãos, ou quais são as pessoas jurídicas que têm mais ações e que entopem o judiciário de ação? 63% das ações no Brasil é Estado, município e União. 63% do judiciário funciona para descumprir a lei em favor da União, do Estado, do município. Então, nós temos aqui uma grande contradição. Nós temos uma Constituição linda, uma Constituição que adota princípios com força normativa. Então, eu não preciso de ter princípio escrito. Ele me diz, olha, os princípios da Constituição têm força normativa. Então, qualquer coisa que afronte aquele princípio não vale. E a gente utiliza disso muito pouco. Mas por que a gente utiliza disso muito pouco? Porque a gente tem que utilizar onde? No judiciário. E o judiciário não quer enxergar que houve uma mudança de paradigma na nossa sociedade. A nossa sociedade hoje não admite mais arbitrariedades. Não pode ser admitida a desvalorização do ser humano, a afronta à cidadania, a afronta à dignidade. E, no entanto, isso acontece, como está acontecendo com vocês, no descumprimento de um acordo. E aí, eu acho que eu posso estar falando uma besteira, e você me desculpa se eu estiver falando uma besteira, mas aí depois eu te dou qual é o argumento que eu estou pensando para falar essa besteira. Que aí eu estou lá no 37, no 41, no 49, no 169, em alguns artigos da Constituição. Eu estou começando a acreditar, e gostaria muito que vocês me ajudassem, você, principalmente, que é especialista, que não precisa de virar lei aquilo que vocês assinam para exigir o cumprimento, não.
Nem precisa de ir para o orçamento, por causa dos princípios constitucionais e das convenções ratificadas que estão aqui para o serviço público vinculadas à OIT. Porque o parágrafo 2º e 3º do artigo 5º diz que a norma internacional ela entra em vigor no nosso país, na função de direitos humanos, e ela tem prevalência. Essa Convenção 151 e a Recomendação 159 não foi aprovada com aquela votação necessária para falar que é de direitos humanos. A votação foi vergonhosa. Eu estava pesquisando a semana retrasada. Como não é do interesse deles mexer com nada de servidor, quando a gente consegue colocar alguma coisa para ser votado lá, algum projeto, alguma ratificação, eles colocam e falam assim, quem concordar permanece sentado, quem não concordar levanta. É assim que foi votado o decreto que regulamentou a Convenção 151 e a Recomendação 159, que trata da negociação coletiva e do respeito aos servidores, determinando a criminalização de quem criminaliza os movimentos sociais. Eu achei isso absolutamente fantástico. E aí eu estava pensando, as atitudes que estão sendo tomadas pelo presidente do Tribunal de Justiça contra a greve de vocês é uma criminalização, é um ato antissindical. Eu chamaria a polícia e saía com ele de lá de Camburão. Tem que chamar a polícia. E é crime federal, é Polícia Federal. A gente vai também, mas nós vamos com a Rede Globo, algemado, com a OAB junto, nós vamos tudo junto. Não é assim. Eu acho que não é assim. Nós não podemos acreditar na verdade deles. Nós temos que construir a nossa verdade. E, dentro dessa lógica, eu acredito que a efetivação dos direitos humanos e sociais dos trabalhadores, e que pretendemos analisar aqui em alguns reflexos, ou que já analisamos, principalmente depois da edição do decreto 7944, de 6 de março de 2013, eu acredito que ele veio exatamente para fazer uma redenção da bobagem que nós fizemos em relação à lei de greve. E estou também malucamente defendendo que, mesmo com aquela decisão do Supremo, bom, agora, para mim, ela caiu de vez, né? Tem negociação coletiva, sim, tem direito de greve, sim. E existe uma recomendação da OIT, que eu estou até sugerindo que vocês utilizem, que diz o seguinte: mandado de injunção só cabe quando não se pode aplicar alguma coisa por analogia. Ok? Isso é regra. Né? Isso é regra. Se o Supremo Tribunal Federal diz que aplica por mandato de injunção uma lei, ele está dizendo que isso é analogia. Então, a decisão do mandato de injunção é nula, de pleno direito, sem precisar de nenhuma declaração. Então, a gente continua na situação anterior. Eu acho que é por aí que a gente tem que lutar. Eu fico até em dúvida, porque eu estou vendo agora uma bobagem, que eu estou vendo alguns servidores públicos tentando fazer, que é negociar a lei de greve em troca da negociação coletiva, para regulamentar a negociação coletiva, e não precisa regulamentar a negociação coletiva. Ela já está regulamentada. Então, o que vocês têm que lutar, talvez, não seja nem pela construção de uma lei de greve, não. É pela denúncia e pela nulidade da decisão do Supremo Tribunal Federal. Onde? Aí eu estive olhando onde. Falei, meu Deus, onde? Existe um tribunal que é vinculado ao Mercosul, do qual o Brasil está para direitos humanos. Então, eu acho que a gente devia fazer a denúncia no Comitê de Direitos Humanos da Organização Internacional do Trabalho, e tem um nome aqui do comitê também, que eu não vou lembrar o nome agora, é latino-americano, que a gente pode fazer essa denúncia e pedir, e lutar pela nulidade da decisão. Por quê? Porque, no direito brasileiro,
Só cabe mandado de injunção onde não se... Vocês viram o voto vencido, que fala isso? Espera aí, nós não podemos aplicar a Lei 7783, porque, na verdade, só cabe mandado de injunção quando não tem a possibilidade de analogia. E eles fizeram, não, mas, nesse caso, nós vamos aplicar assim mesmo. Então, eu não sei, eu jogaria essa luta um pouquinho mais para cima. E começaria, assim, jogar a luta para cima, mas eu começaria também a baixar o nível. Nós não vamos descer do salto, nem tirar o batom da boca, porque mulher não cai do salto e não tira o batom da boca. Mas eu acho, eu sugiro, acho, que vocês poderiam começar a utilizar melhor a força de vocês. Ao invés de fazer um congresso no Tauá, eu faria na porta da prefeitura, todo mundo sombrinha, salto alto, chique, alguma coisa, na porta do governo, lá na Assembleia Legislativa. Sabe, vocês têm que aparecer. A mídia está proibida de divulgar vocês. Mas eu consegui 2 programas para divulgar vocês. E essa é uma notícia que eu tenho para dar aqui agora. Uma delas é a TV Câmara. Adorei. TV Câmara. Vai dar um espaço para vocês de 1 hora em debate comigo. Nós vamos pautar isso já para a semana que vem. Ótimo. Okay? Aí vocês vão ver quem é que vai lá debater comigo. Estaremos lá. Preparem-se. E a outra é a OAB está tentando, junto naquele programa da Rede Minas, que a gente possa fazer o debate levando a greve. Nós vamos debater a greve do servidor público do Judiciário em Minas Gerais. Porque a gente debate, né? E isso a gente leva para algum lugar. Então, fôlego, a greve não está acabando. Vocês estão apenas começando. Boa sorte e conte com a gente. Uau! Bom, eu tenho já aqui algumas perguntas. Doutora Zênia, algumas considerações sobre a greve de fome dentro de uma greve é possível? Por favor. Olha, eu entendo que não existe limite para a imaginação das pessoas durante um movimento grevista. Tudo é possível. A verdade é que a greve tem que incomodar de alguma maneira. Nem sempre a greve de fome, nas vezes em que eu vi, ela acabou surtindo o efeito desejado. Mas a verdade é que a greve tem que incomodar, ela tem que se impor à população, e a população tem que ser trazida para o lado do servidor público, porque o governo tem meios de tentar colocar a população contra o lado do servidor público. E vocês têm que conscientizar a população de por que vocês estão de greve, que o acordo não foi cumprido. Então, todas as maneiras de mostrar para a população que vocês têm razão e de envergonhar o Tribunal de Justiça por não estar... a greve da vergonha, coloquem esse nome, a greve da vergonha, porque todas as maneiras que vocês puderem utilizar para envergonhar o Tribunal de Justiça, que exige o cumprimento de todos os acordos que são feitos ali perante o Judiciário numa audiência de conciliação e não cumpre seus próprios acordos, pode ser feito. A verdade é que a imaginação do servidor é muito solta em relação a isso. Então, buscar meios de causar impacto é o melhor caminho para vocês, é causar bastante impacto. Uma pergunta aqui para a doutora Zênia também, da Sônia, nossa diretora Sônia. Neste congresso, nós debatemos o tema da gestão pública e seus desafios atuais. Este seria um ponto relevante no contexto que estamos travando agora, especialmente no que se refere à negociação coletiva? No caso do TJMG, nós poderemos considerar que o descumprimento de acordo é também reflexo de uma má gestão pública, na avaliação da senhora? É claro que é o reflexo de uma má gestão pública, até porque o histórico que me foi passado é de que
eles estão justamente usando a má gestão como, digamos assim, a justificativa para não cumprir o acordo. Então, é uma má gestão pública declarada. Já está declarada. Declarar é assinar embaixo. A gente não soube administrar isso daqui. A verdade é essa. Sim. É um atestado de incompetência, é mais ou menos por aí, atestado de incompetência. É verdade, responsabilizar o gestor pela má gestão pública. E o pior de tudo, está todo mundo no mesmo lugar, ninguém sofreu nenhuma consequência, aqueles que ocupam cargo de comissão e que erraram continuam lá no tribunal, enfim. Quem está sofrendo as consequências do erro somente é o trabalhador. Mais uma vez, a corda está arrebentando para o nosso lado. E nós não somos o lado mais fraco. Eu quero acreditar nisso. Nós não somos o lado mais fraco. Só que nós precisamos entender isso juntos. Não adianta só Robert, não adianta só diretoria de sindicato, não adianta um ou outro servidor entender. Todos estão envolvidos e são responsáveis pelo aquilo que a gente pode ter de resultado negativo ou de resultado positivo na greve. Renato Charchá, pergunta oral para a doutora Zênia e doutora Ellen também. Não, na verdade é para a Zênia, mas se alguma quiser falar, é porque às vezes, em caso de vocês advogado para servidores públicos, né, pode ter tido alguma experiência, porque aqui no trecho que está aqui no texto da doutora Zênia, então, ela cita aqui 2 autores. Um deles aqui é Arion Sayon Romita, onde diz que afirma que, com precisão, que as partes devem submeter-se à obrigação de negociar de boa-fé, assim sendo apresentando as normas que atenderiam a tal princípio. Aí, o primeiro aqui, os representantes da administração pública devem estar dotados de poderes para formular propostas e contrapropostas, sem que lhes seja permitido alegar a necessidade de consultar superiores hierárquicos ou impossibilidade de afirmar acordos. Esse aqui é um trecho, porque nas negociações o presidente mandou uma equipe que não tem poderes para firmar acordo. Aí não sei se já aconteceu isso e teria algum tipo de orientação. Um outro trecho aqui que você cita o João de Lima Teixeira Filho, que cita que a negociação também deve se pautar pelo princípio do direito de informação, abre aspas, para que o sindicato dos trabalhadores possa formular a pauta de reivindicações a fim de iniciar a negociação. É necessário conhecer as realidades, as reais condições da empresa e capacidade de, assim, determinados pleitos que a categoria julgar cabíveis. Entendimento esse que tem especial enlevo no caso da administração pública, cujos atos se submetem ao princípio da publicidade. Também nas negociações, nós fizemos propostas, e tanto na proposta deles, eles não nos deram informações exatas de quanto custaria e por que a nossa proposta não foi aceita. Justamente, eu defendo essa tese de que, para que uma negociação seja justa, é preciso que o ente público abra exatamente o que existe ali dentro. O servidor tem que ter conhecimento de como foi feito o orçamento, o que foi incluído ali, o que não foi incluído, quanto gasta com desembargador, quanto gasta com diferença de desembargador, quanto gasta com a atualização da diferença do desembargador. Tudo isso o servidor público tem direito de saber, ele tem direito à informação. Não é possível que, dentro do Poder Judiciário, que gosta de fazer lá busca e apreensão para pegar documento em todo lugar, o servidor não tem direito à informação, porque, se não tem direito à informação, não está havendo essa boa-fé recíproca. A verdade é que não se pode ficar exigindo boa-fé só de um lado. Não é só um lado que tem a obrigação de agir de boa-fé, não, os dois lados. Essa negativa de informação é que atrapalha muitas vezes a negociação, porque
o tribunal diz, não, nós não temos dinheiro porque a gente gasta tantos milhões com folha de pagamento. Sim, desses tantos milhões com folha de pagamento, quanto exatamente é pago para o servidor? Quanto é pago ali para as gratificações e vantagens e auxílios moradia, auxílio alimentação, auxílio doença, auxílio... Enfim, é essa informação que o servidor tem que ter e que tem sido negada, não é só aqui não, é no país inteiro. Muitos sindicatos estão aproveitando que o Conselho Nacional de Justiça está impondo bastante, porque os tribunais não gostam muito de Conselho Nacional de Justiça, os juízes não gostam. Então, o Conselho Nacional de Justiça buscou, ainda de uma maneira muito tímida, eu acho muito tímida, ainda de uma maneira muito pequenininha, mas está procurando meio que impor a que veio, a finalidade a que veio. Então, esse direito de informação, se não for dado voluntariamente pelo tribunal, tem que ser buscado via Conselho Nacional de Justiça, e não é difícil. Não é difícil conseguir o direito à informação via Conselho Nacional de Justiça. Por quê? Porque é o princípio da publicidade. É o princípio dessa publicidade que o Poder Judiciário aplica muito quando o professor entra com uma ação contra o município, quando entra contra o Estado, mas quando é na própria casa, ele não se aplica. Em verdade, muitas e muitas das decisões judiciais que são impostas pela Justiça contra o Poder Executivo não são aplicadas dentro de casa. Bom, e só para informação aqui, conhecimento, todos sabem, nós fizemos um debate hoje sobre a questão orçamentária, financeira do tribunal, as autonomias do Tribunal de Justiça. Nós temos procurado acompanhar essa questão orçamentária e financeira de forma bem profissional. Nós temos a assessoria do DIEESE, nós temos assessoria especializada e própria com o doutor José Moreira Magalhães, que está lançando aqui hoje um livro sobre, desvendando as finanças públicas. E, como todo mundo também já tem conhecimento, o José Moreira foi diretor de finanças do Tribunal de Justiça durante 10 anos. Então, ele sabe tudo e mais alguma coisa, as manhas e as artimanhas, e como que maquia um orçamento. Então, isso aí, realmente, a gente tem procurado profissionalizar a respeito. Agora, o que acontece, gente, a tragédia grega aí, é o seguinte: nós estamos agora no mês de abril. Vocês olhem o que aconteceu. Na rubrica pagamento de magistrados. Tem lá, mês de janeiro, 2.900.000. Mês de fevereiro, 2.700.000. Mês de março, 12 milhões. 12 milhões. Aí a gente foi procurar saber o que aconteceu. Por que deu esse salto? Existe uma suposta isonomia entre magistrados e servidores. O tribunal alega que tem isso. O que se paga para gregos, se paga para troianos. Se paga para um, se paga para outro. O que os servidores receberam em março? Eu não sei. Eu fui questionei isso em mesa de negociação, nessas últimas reuniões com o tribunal. Eles gaguejaram os técnicos, do tribunal, e alegaram que se tratava de férias indenizadas de desembargador, de juiz, de assessor. E que alguns servidores também teriam recebido férias. Agora a gente está pedindo, através de ofício, que eles declinem quem são, quantos são e quanto que foi para servidor. Porque, gente, a tragédia grega é o seguinte: sabe quanto que custa para liquidar os passivos das promoções verticais? Aquelas promoções que estão devidas desde 2007 e tem passivo de 2007, 2008, 2009, 2010, não custa 10 milhões de reais. E foram pagos 12 milhões de férias indenizadas para desembargador. E sabe como que o servidor recebe essas promoções verticais? Vocês sabem, talvez aqui, é óbvio, as doutoras não sabem. Eles recebem em 48 parcelas sem juros e correção monetária. Então, realmente, isso aí, vocês vão me desculpar, não tem outro nome, sacanagem administrativa.
Safadagem administrativa. Mas por isso que eu estou dizendo, vocês vão ao CNJ para ter acesso a essa informação, porque, gente, todo mundo tem que ter um mínimo de vergonha na cara, e vocês têm que envergonhar tudo o que é feito e que não poderia ser feito. O Poder Judiciário não pode mais ser a tal da caixinha preta fechada. E, para isso, o CNJ está aí. Peçam essa informação, eles requisitam, todo mundo está conseguindo essas requisições, o judiciário do país inteiro está fazendo isso. Teve casos extremos, em que suspendeu um pagamento de diferença, porque eles tinham feito um remanejamento da conta de precatório. 11 anos sem pagar precatório para ninguém, 11 anos lá na fila do precatório esperando, e estavam remanejando verba de precatório, e o Conselho Nacional de Justiça suspendeu o pagamento de diferença. É necessário ter informação do que acontece onde vocês estão trabalhando. É muito importante isso. Olha, tem uma pergunta aqui para a doutora Ellen. Como a senhora avalia a diferença atual entre o direito sindical no serviço público em relação e o serviço privado? Gostaria que comentasse também, mais enfatizando, os impactos das convenções da OIT. Ótima pergunta, que vai dar para eu falar tudo que eu quero, que ainda faltou. Obrigada. Bom, hoje o direito sindical do servidor público e o direito sindical do servidor privado, ou seja, os direitos sociais da classe trabalhadora brasileira, estão na Constituição, foram todos constitucionalizados. O que tinha de diferente e que a gente estava brigando para ter era o direito à negociação coletiva, que veio com a Lei 8.112. Aí, depois, o Supremo disse que a Lei 8.112, o inciso E e D, eram inconstitucionais. Aí veio uma lei que revoga esses dois incisos, e, no meu entendimento, a Convenção 51 revogou essa lei. Então, para mim, hoje está em plena vigência a Lei 8.112, incisos E e D. Então, não existe diferença. Existem diferenças pontuais vinculadas às atividades, mas a diferença na organização sindical não existe diferença. Existe uma pontual que eu acho fundamental, que é a não intervenção do Ministério do Trabalho no caso do servidor público, e que nós temos a intervenção no setor privado. Então, vocês têm todos os direitos. Do artigo 7º, por exemplo, o artigo 7º diz lá que são direitos dos trabalhadores, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Reconhecimento de acordo e convenção coletiva. Isso é só para o setor privado? Quem falou? Não é. Então, se tem o reconhecimento pelos acordos e pelas convenções coletivas, onde é que está a afronta ao princípio da legalidade ou a necessidade de ir para um orçamento ou de pegar o acordo e isso virar lei? Acabou, para mim não tem mais isso. Então, não tem mais diferença nem na contratação coletiva. A outra diferença que eu acho é que vocês estão aí discutindo a possibilidade de fazer greve de fome. O trabalhador privado, quando faz greve de fome, porque não tem um comer já ganhando salário. Ele já não ganha salário. Vamos ver um exemplo. Vocês, quando vão ao cinema, imaginam não pagar para entrar? Ou entram numa padaria, imaginam que vão sair com leite, o pão, o cigarro, ou que seja lá o que for, e não pagar? O que acontece? O dono da padaria pega, ladrão, não é? E o patrão que não paga salário? Alguém grita, pega ladrão para ele? E o Estado que não cumpre o acordo, que não paga o que deve e que põe uma remuneração para desembargador de 12 numa folha, que era de 2. Ninguém vai gritar, pega ladrão? Não gritam. Então, assim, a greve de fome, eu acredito que é um recurso que não deve ser utilizado nas greves que têm ideologia, que têm política igual a de vocês estão, né? Porque isso acaba caindo. A gente, ser humano, é muito chato, muito mal. A gente rindo, está comendo escondido, né?
A gente é assim. Sabe? A gente tem essa natureza, assim. A gente é mazinha, né? Então, eu acho que não. Não. E nem explosivo. Pá, né? Não. Também não combina. Eu acho que o que vocês têm que fazer é continuar lutando do jeito que vocês estão lutando mesmo. A outra questão é... Eu estava aqui pensando, inclusive nessa questão da lei de greve, quem está analisando e fazendo essa reivindicação com vocês, ou seja, quem está na mesa de negociação, pelo que o companheiro ali disse, são as próprias pessoas que falaram que erraram. Sim. Sim. Então, eles não têm legitimidade. E aí pode ocorrer uma figura que a gente conhece no Código de Processo Civil, que é a figura da confusão. Autor e réu se confundem, pois ele é que causou o descumprimento. Então, ele não pode estar ali, vocês têm que chamar outro para mediar. Aí, pois é, então, gente, linha. Outra coisa que eu estava pensando que vocês poderiam usar, além da figura da confusão, é que existe uma discussão na Constituição de que a competência para tratar de matéria de greve é do TST, da Justiça do Trabalho. E houve uma suspensão de parte do inciso 1º do artigo 114, porque a Justiça Federal falou, não, nós não podemos passar o servidor público da União para julgamento da Justiça do Trabalho. Mas a Justiça do Trabalho está louquinha para amealhar o servidor público. E aí eu estive pensando, já que vocês estão numa situação dessa, e o Tribunal Superior do Trabalho deu uma decisão recentemente, falando que é possível dissídio coletivo de greve de natureza jurídica para servidor, contra pessoa jurídica de direito público, para que ele verifique cláusulas de natureza salarial e cumprimento de acordo. Então, eu estava perguntando aqui, vocês não têm nenhum seletista assim, vinculado ao sindicato? Não. Se tiver um, eu entraria com dissídio coletivo no TST. E o TST acaba com esse problema de vocês e faz o cumprimento desse negócio rápido. Porque aí a gente pode, inclusive, mobilizar todos os advogados da área para ir para lá e Leonardo, ver isso. nós temos seletistas por algo. Não tem mais não, né? Hoje não, é só ano passado mesmo. Nem aposentado? Aposentados, seletistas. Então, já houve a mudança. Voltou todo mundo, depois que caiu a emenda constitucional, voltou todo mundo para o regime jurídico único. Mas, mesmo assim, tenta. Eu tenho certeza que o TST vai adorar receber lá um dissídio de natureza jurídica de servidor público, falando que quem está fazendo a negociação aqui está recusando cumprir a acordo, declarou erro, vocês devem ter prova disso, e que, em função daquela liminar dada pelo Supremo, que é só para causas assim, 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 dá para fazer. Eu entraria. Eu ia. Se vocês quiserem, eu até redijo a petição, ou vocês têm advogado. Se quiser, claro, a gente ajuda, eu estou às ordens. Mas eu iria. Uma outra questão que eu queria colocar aqui para vocês é figura da confusão, essa postura do ato antissindical e, bom, isso, TST... e aí vocês estão falando, eu acho que vocês tinham que fazer também, além da questão da vergonha, da falta de vergonha na cara, má gestão está dando indigestão em vocês. Então, eu não sei, eu faria um adesivo para indicar a má gestão que está dando essa indigestão. E, pela má gestão, alegar a confusão e pedir o TST intervenção. Eu tentaria. Não custa tentar. O máximo que ele pode falar é indefiro, porque não é possível, tal. A gente vai para outro lugar. Mas ele, antes de indeferir, ele vai chamar para uma conciliação. E chamando para a conciliação, a gente consegue alguma coisa. Pelo menos a mídia nacional, né? Sim. Tentem. Outra coisa, essa questão que me foi perguntada, vocês têm que parar de fazer uma parceria que, no setor privado,
a gente chama de parceria Caracu. Sabe aquela cervejinha preta que a gente toma quando ganha neném para ter mais leite? E dá certo, o leite desce, que é uma beleza. Cerveja, chapa o melão, esquece o parto, que o menino está chorando, aí o leite desce, porque a gente fica tranquila. Bêbada, uma boa. Bom, mas no setor privado, a gente costuma falar, olha, isso é uma parceria Caracu. Um entra com a cara. Então, cuidado, não façam parcerias com essa direção, que, inclusive, diz que errou. Se ela errou, ela não tem legitimidade para estar sentado com vocês falando nada. Porque, na verdade, ela tem ou não tem interesse na causa? Demais. Ela não é parte legítima. Claro. Bom, e, por fim, eu entendo que a questão orçamentária é uma matéria de direito que já foi resolvida em algumas decisões, tanto do Supremo quanto pelo TST, que já julgou casos contra dissídios coletivos mesmo, mas não dissídio coletivo para aumento de salário, dissídio coletivo de natureza jurídica, que é essa. Tem ou não tem que cumprir o acordo? Cumpre ou não cumpre? Sim. Tem mais duas perguntas aqui para a doutora Ellen, para finalizar. Para a doutora Ellen, tem mais uma consideração aqui para a doutora Zênia. Felipe Rodrigues pergunta o seguinte: doutora Ellen, muitos de nossos colegas não têm fé em nossa luta e não se mostram dispostos a tolerar os transtornos da luta. Muitos preferem até mesmo o caminho da evasão para alcançar uma remuneração mais digna. Na opinião da senhora, qual é o melhor discurso para reverter essa mentalidade? Uai, gente, política, nós podemos até parar para dar uma pensadinha numa estratégia política de convencimento. Cadê o Felipe? Me pôs numa saia justíssima, porque eu vou começar a fazer discurso político aqui para vocês. Eu acho que a primeira coisa é convocar todos os servidores para não fazer parceria Caracu. Porque se ele hoje resolve voltar ao trabalho, ele já fez a parceria dele. E saiba que ele não está entrando com a cara. É sério. Porque se ele volta ao trabalho e fura a greve, ele está fazendo uma parceria horrível. E que mais tarde vai repercutir nele, na vida dele, na família dele. Né? Vai repercutir. Gente, essa parceria é uma parceria no setor privado. É natural a gente usar delas. Vocês me desculpem se eu estou usando aqui alguns jargões que pode estar, mas a minha intenção não é afrontar, não é nada disso, não. É dizer para vocês o que realmente acontece lá com a peãozada do setor privado, dentro das negociações coletivas e dentro dessas perspectivas. Então, eu acho que o grande discurso é o discurso de solidariedade, é o discurso de união. Calma, o sindicato já conseguiu, inclusive, força para poder garantir que não falte arroz na lata de ninguém, que o cartão de crédito de ninguém vai estourar, a não sei que saia fazendo comprites, que eu acho que não é o caso, né? Mas aquele básico já está tudo garantido. Eu acho que é ganhar as pessoas mesmo para manter. O movimento está muito bonito. Está começando a chegar na gente agora, na sociedade agora. Depois de um mês de luta. Tem 2 programas de televisão aí, né? 2 programas aí. Nós vamos fazer. Teve audiência pública hoje na Assembleia Legislativa. Não estamos lá, mas nossos companheiros que ficaram estão. E foi muito bonito. Estou sabendo que estava muito cheio lá. Então, a gente está com a luta na mão. Animem. Tá certo? Não, eu não tenho. Eu preciso ligar para o Tom para marcar para ele, mas normalmente a agenda deles é na quinta-feira. É a agenda que eles têm, é quinta-feira. Eu sei, eu vou tentar falar com o Tom, porque ele me pediu isso. Não foi um pedido meu, hein? Olha que interessante. Ele me pediu para que eu fizesse uma pauta e que eu pautasse algum assunto vinculado às atividades dos servidores. Aí eu falei, vamos pautar a greve. Eu já falei com ele, vamos pautar a greve, mas eu preciso conversar primeiro, né?
Presta atenção, vão descansar, está cansado, vai pescar. Mas vocês não podem ter o discurso de que nós já estamos com o movimento enfraquecendo. Não, nosso movimento está fortalecendo. Se vocês entrarem com esse sentimento, com esse discurso de que já estamos enfraquecendo, já estamos cansados, está cansado, vamos fazer igual a música, vai pescar. Ou então o outro grita lá, pescar que nada, vou beijar na boca. Não é? Tem duas músicas assim. Tem que nem ser mais usar forte. o discurso de que está fraco. Nada. Eu acho que agora é que vocês vão começar a ter o reconhecimento de vocês. Está certíssimo. A outra pergunta é do Alex. Cadê o Alex? Está aqui. Alex Aguiar. Que caminho devemos percorrer considerando que estamos negociando com uma instituição que não cumpre acordos, nem mesmo mediados pelo CNJ? Seria o caso de buscarmos mobilizar o Legislativo para instaurar uma CPI no Judiciário, buscando investigar a aplicação e distribuição do orçamento? Só um esclarecimento. O Tribunal descumpriu um acordo em 2011, que foi feito, mediado pelo próprio CNJ, um acordo inédito. O CNJ veio a Belo Horizonte para fazer um acordo a respeito da questão da carreira, para colocar as promoções em dia, pagar os atrasados, desses Casa Bahia aí, 48 parcelas sem juros, sem correção monetária, crediário, e, mesmo assim, o tribunal descumpriu. Então, ele tá lembrando que mesmo você está negociando com uma instituição que não descumpre acordo nem mediado pelo controle externo do judiciário. Então, o que fazer? Dá para fazer uma CPI na Assembleia Legislativa? Ou isso aí também vai ficar tudo, como se diz, entre amigos? Sei não. Tem que pensar. Mas eu acho que o CNJ... A primeira coisa que acho que a gente poderia começar, existe aqui a figura da confusão. O cara que diz que errou é o que está negociando, então ele tem interesse. Se ele tem interesse, ele não pode negociar. Então, teria que denunciar o erro dele e a utilização do mandato dele de presidente para poder tampar esse erro no CNJ, nos tribunais, no governo do Estado. Eu acho que aí cai o crime de responsabilidade. Cai, inclusive, o 41, pedindo todo o bloqueio do salário dele até que tudo seja pago do erro que ele disse que cometeu. Porque ele acha que ele é poderoso o suficiente e pode falar, errei, errou, toma, paga pelo erro. Eu acho que a gente tinha que entrar com isso. Agora, eu não sei, que CPI tem que estar tudo muito bem costurado. Eu ia mais para o crime de responsabilidade mesmo. Mas me deixe pensar. Qualquer coisa a gente conversa, liga. Tá, João. Agora, doutora Zênia, eu fiz algumas provocações aqui, algumas questões, e ela vai discorrer a respeito. O Robert fez algumas provocações aqui, porque é comum o administrador público fazer aquele certo terror contra os servidores e dizer, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. E aí ele me fez alguns questionamentos em relação ao que é lenda e o que existe de verdade nesse tipo de pressão que o servidor sofre. O primeiro deles é servidor em estágio probatório. Servidor em estágio probatório pode fazer greve, sim, não tem nada, não tem prejuízo nenhum no estágio probatório, não perde o direito a ser efetivado, porque a greve é um direito, ele não está cometendo ilegalidade nenhuma. Pode abrir processo administrativo contra o servidor público? Não, ele não está cometendo um ilícito administrativo, ele está fazendo greve. A Constituição garante. Garante, é um direito. O exercício de um direito não pode ser considerado um ilícito administrativo. Deu 30 dias, ele pode sofrer abandono de emprego? Não, gente, isso não é abandono, vocês querem trabalhar, só que vocês querem receber, dignamente, receber um salário, uma remuneração justa por isso. Não é abandono de emprego, não afeta o estágio probatório, não afeta a carreira do servidor. A greve é um direito que pode ser exercício e ele não pode ter medo de exercer o seu direito. A gente não pode ter
medo de atravessar a rua, a gente não pode ter medo, o medo não pode fazer parte da vida da gente. Quem tem medo não sai de dentro de casa. E a verdade é que nenhum desses prejuízos que eles espalham para os servidores, isso tudo é lenda. A greve é um direito, pode ser exercido e não traz prejuízo para o servidor. E mais, esse negócio de bloquear salário no final do mês, isso aí é coisa que já foi ultrapassada há muito tempo. Todas as vezes que o administrador público bloqueia salário de servidor, o Supremo Tribunal Federal dá liminar. Por quê? Primeiro, porque é o dissídio coletivo que vai decidir se o salário do servidor é devido ou indevido, e a maioria das vezes acaba ou saindo no acordo que é devido, ou até mesmo na decisão judicial que é devido. O poder, de uma maneira geral, o salário é imexível. Então, eu nunca vi servidor perder, lá na hora mesmo do vamos ver, eu nunca vi servidor perder salário. Sempre consegue o salário. Eu nunca vi, até hoje. Então, o que acontece? Ou sai na própria negociação coletiva quando dá acordo, ou acaba saindo via judiciário mesmo. Não pode bloquear salário. O que vai decidir essa questão dos salários é o julgamento do dissídio coletivo. O dissídio coletivo de vocês nem foi ingressado, eles não entraram com o dissídio coletivo ainda, eles estão pedindo ilegitimidade. Estão alegando que não pode fazer greve ainda, eles não estão alegando que a greve de vocês é legal ou ilegal. Entendeu? Eles nunca protocolaram um dissídio coletivo pedindo ilegalidade de greve porque não cumpriu isso, não cumpriu aquilo. Eles estão naquela do ainda não pode fazer greve, está todo mundo cansado de saber que pode fazer greve. Então, não pode bloquear salário no final do mês. E, se bloquear, é outra coisa que caracteriza crime de retenção. Reter o salário do servidor é crime de retenção. Está aí o CNJ, está aí o Ministério Público. Se o Ministério Público não resolver, o CNJ resolve. Isso é crime de retenção. Então, o servidor tem que parar de ter medo de fazer greve. Entendeu? Eu vi uma vez uma frase da Carmen Lúcia, que ela dizia assim, que greve não põe medo. O que põe medo é as pessoas passando dificuldade, aquele trabalhador lá passando fome, é o medo do poder público ainda, o medo de se impor. Isso aí já está mais do que na hora das pessoas se livrarem do medo e saber impor os seus direitos. Os nossos direitos estão aí para ser respeitados e eles são respeitados quando a gente se impõe. Todo direito é respeitado quando a pessoa impõe. E os direitos que as pessoas não lutam por eles são adormecidos. Então, a verdade é isso. Vocês não podem ter medo e não deixem essas lendas aí de que vai acontecer isso ou aquilo ficar desanimando o servidor. Não pode. Vocês têm que dar ao servidor a consciência de que o salário dele, depende do quanto a adesão dele vai ocorrer. Espalhem essas notícias, espalhem essa notícia lá do caso do Mato Grosso do Sul, que a greve só durou 3 dias. Por que a greve... Se o Poder Judiciário tivesse 100% fechado, não tivesse o fórum aberto, não tivesse um guarda lá na guarita do fórum, essa greve já tinha acabado. Tem aqui, esse aqui. Agora normalizou. Doutora Zene, eu só queria que a senhora até comentou agora no assunto, a minha pergunta até é outra, mas me chamou a atenção o que a senhora falou aí com relação ao corte de ponto. Porque em 2011 nós ficamos 23 dias de greve e o tribunal fez o corte de ponto correspondente a 23 dias de uma pancada só. E depois a gente teve o resultado liminar, onde ele restituiu o valor. Mas se a gente não tivesse obtido a liminar, o servidor ficaria 23 dias ou um mês, se tivesse a greve, tivesse sido estendido por um mês. Até que ponto isso seria legal da parte do tribunal? Porque tem até o estatuto do servidor que define lá os limites que pode estar retirando do salário do servidor, e o tribunal passou trator em cima. E o segundo ponto que eu queria perguntar para a senhora é com relação à greve, efetivamente, os 30% que determina a lei da greve no serviço privado, e que é o que a gente acaba aplicando aqui, né, no serviço público, dos 30%. Aí o Sinjus tentou negociar com o tribunal. Não, 30% do setor tem que ter Fala atendimento. Que a verdade é que a lei diz que tem que haver equipes de atendimento a necessidades inadiáveis da população. A lei não fala 30%, 20%, 10%, 5%. O que é necessidade inadiável da população?
Eu creio que, se vocês atenderem a habeas corpus e aquelas medidas urgentes, urgentíssimas, com o caso de violência doméstica, já está atendendo a necessidade inadiável da população. Aquele mesmo plantão que já existe aí a vida inteira já está atendendo a necessidade inadiável da população. Esse plantão serve para quê? Então, para mim, se o plantonista do dia está trabalhando, já está atendida a necessidade. A lei nunca falou em percentual. Ela diz que tem que ser atendida a necessidade inadiável. Para mim, a minha opinião, o fórum não precisa nem estar aberto. Se tem um plantonista lá para os casos urgentes de habeas corpus, Lei Maria da Penha, essa coisa que realmente é urgência, o plantonista que sempre existiu, está atendida a necessidade inadiável da população. Então, seria só em setores específicos que tem esse atendimento de medidas urgentes. Justamente. Não precisa de todos os setores do tribunal obedecer essa lógica. O Tribunal de Justiça, por exemplo, salvo habeas corpus, pode parar. Salvo habeas corpus. E não existe essa porcentagem. Essa porcentagem é uma coisa que vinha sendo... É uma criação que veio com as antigas liminares que vinha um juiz e dizia, vai ter que ficar 30%. Quem inventou 30% foi o juiz. Lá naquele caso que eu falei da Polícia Civil, inventaram 70%. Saiu da cabeça do desembargador, não existe esse percentual. Sai da cabeça do desembargador. E os salários parados, eu quero só fazer um aditivo aqui. Gente, para descontar salário dos dias parados, teria que ter um dissídio julgando ilegal a greve, transitado em julgado, e ainda assim abrir um processo disciplinar, dar direito de defesa e fazer aquela reposição lá que não pode ultrapassar 10%, isso nunca acontece. Houve uma liminar que não deixou descontar os 23 dias parados, não é isso? Essas liminares sempre ocorrem. Quando que o poder público vai parar de descontar dia parado no contra-cheque do servidor? Quando começar a responder por crime. Quando ele tiver que responder lá, ir lá para o banquinho dos réus por crime, eles vão parar de fazer desconto no salário dos servidores. Crime de retenção, está na Constituição. Não pode cortar. Se cortar, vocês podem meter denúncia no Ministério Público e no CNJ. Não pode cortar salário de servidor, é crime de retenção. Cortaram, a gente recorreu, o desembargador que cortou reconsiderou, depois foi para a sessão de julgamento na corte, a corte mandou cortar, chegou a efetivar o corte. 5 dias depois, nós conseguimos no Supremo Tribunal Federal a decisão. Aliás, a decisão saiu antes do corte. Tem uma maldadezinha nisso aí. Mais uma do tribunal. A decisão chegou antes do corte. O tribunal enrolou de propósito para fazer o corte, para tentar colocar mais medo na cabeça do servidor, criar um trauma de propósito, por sadismo, deixou cortar só para deixar o gosto, o sabor da pessoa ter esse desprazer de chegar na conta corrente dele e não ver o recurso. E ainda fez pior, doutora Zênia. Depois ele restituiu o valor, ao invés de fazer uma folha suplementar, ele julgou no contra-cheque do mês seguinte para onerar o seu contra-cheque e o imposto de renda foi lá em alto. Você pagou muito mais imposto de renda do que deveria. Pagou mais, mas é o que eu estou dizendo, gente. É necessário coragem, é necessário peito, e vocês têm o sindicato para... Entra com uma notícia crime no Ministério Público. Se o Ministério Público se omitir, existe ação criminal substitutiva. Não tem substitutivo? Não é substitutivo o nome, é outro, não advogo no criminal. É ação privada. Subsidiária, esse é o nome, eu não advogo no criminal. Existe ação penal subsidiária quando o Ministério Público se omite. Vocês podem fazer denúncia no Conselho Nacional de Justiça, porque isso é crime de responsabilidade. O que o servidor não pode fazer é ter medo de denunciar as pessoas que se acham alheias à aplicação da lei. A administração pública tem que compreender que ela também responde pelos seus atos. Se você não pagar a sua empregada doméstica, você vai responder por crime de retenção. Não é verdade, gente?
Então, a verdade é que é preciso coragem para se rebelar contra isso. É isso aí. Eu Tem queria uma fazer última pergunta aqui. Eu queria fazer uma pergunta pertinente a esta. Se este ano agora, este mês ainda, né, que já está com 31 dias 31 de férias, dias de greve, de greve, férias de greve, se não podia já entrar com um mandado de segurança preventivo para que não ocorra isso novamente de cortar os salários. Entrar agora, não esperar acontecer. Sim, já pode, já está sendo providenciado pela nossa assessoria jurídica, que a gente sabe que o próximo ato do tribunal vai ser tentar julgar a ilegalidade da greve e cortar o ponto. Então, dali o doutor Leonardo, Militão, foi perguntado sobre mandado de segurança preventivo para não haver corte de ponto. Então, eu estou explicando aqui que já está sendo providenciado, doutor Leonardo Militão e o doutor Joelson Dias, que é o nosso advogado de Brasília. Tá bom? Tem uma pergunta aqui da Natália. Quem é a Natália? Natália está perguntando, não seria o caso, está perguntando aqui para mim, não seria o caso de incluir nas reivindicações o afastamento dos responsáveis pelo erro que o TJ alega ser a razão da falta de recurso para o escalonado? Bom, isso aí é a questão, né, para ser conversada em assembleia. A minha opinião é que isso aí não resolveria tanto a nossa situação. É uma situação que a gente tem que colocar, é que fica claro que não há falta de recurso no tribunal, mas é sim uma falta de gestão, e que é uma situação temerária se essa administração errática continua prevalecendo. Acontece uma vez e pode acontecer diversas vezes. O que eu acho que a gente pode e deve fazer é essa sugestão aqui que foi dada: afastar da mesa de negociações essas pessoas que não têm isenção, porque estão alegando erro que muitas vezes pode não ser verdadeiro. Porque se numa empresa séria, de 15, 20 mil trabalhadores, acontecesse de fato um negócio desse, no outro dia a pessoa estava na rua. Não precisava de nenhum sindicato fazer sugestão para isso acontecer. Então, realmente, é uma questão até de bom senso. Aí você fica imaginando, não saiu por quê? Do que essa pessoa sabe? O que ele sabe que o mantém depois de um erro desse no cargo? Qual que é o nível de comprometimento? Qual que é o nível da fidelidade canina que esse pessoal tem em relação ao tribunal? Isso realmente é uma fidelidade, lealdade canina, realmente é uma coisa que a gente tem que enfrentar também. Infelizmente, é gente que é colega nosso, porque passou lá no concurso, é efetivo, está ocupando cargo comissionado, mas é lamentável que isso ocorra. A gente quer aqui finalizar o debate, agradecer a doutora Zênia Cernov, doutora Ellen Razan, agradecer muito a participação de vocês nesse 9º Consinjus. Essa discussão foi relevantíssima, interessante demais. A gente saiu daqui com uma agenda, né? Programas de televisão em que nós poderemos participar. A gente saiu daqui reavivado. A gente sabe que esse momento é muito importante e que a gente tem condição de virar o jogo, se estivermos juntos e não divididos. E vocês vão passar por uma assembleia e eu quero fazer uma sugestão para o Robert colocar na própria assembleia de vocês. Suspendam esses 20% que vocês, por algum motivo, acharam que deveria, suspende os 20% e passa a atender apenas o plantão. Eu acho que, como eu falei e a doutora Ellen falou, a verdade é que uma greve tem que incomodar para poder obter um resultado. Ela tem que incomodar. Ok, obrigado mais uma vez pela essa sugestão. Pessoal, eu vou fazer aqui uma reflexão final e os seguintes pontos. Nenhum sindicato no Brasil e talvez no mundo defende aumento diferenciado. O aumento escalonado é um aumento diferenciado.
Sabe por quê? Porque o tribunal alegou que ele não tinha como recuperar os vencimentos iniciais de uma vez só. Então, tinha que ser diferenciado, maior para quem ganha menos e menor para quem ganha mais, na proporção de cada um, e tinha que ser em vários anos. Então, por isso que ficou diferenciado e em 5 anos. E sabe quem que é o pai do escalonado? É o presidente do tribunal. É o presidente do tribunal, o desembargador Herculano Rodrigues. É o pai do escalonado. E o presidente Cláudio Costa também recebeu aí, digamos assim, segundo ele, a incumbência de resgatar a dignidade material dos servidores. E, a partir dessa política que o presidente Herculano, hoje presidente, e na época desembargador e segundo vice-presidente da EGEF, no caso, superintendente da Escola Judicial, criou. O Herculano é o mentor e o Cláudio Costa é o que cuidou, né, de fazer o grupo de trabalho para poder fazer esse filho, de fato, nascer, o escalonado. Pessoal, no século passado é que a gente tinha uma relação unilateral entre administração pública e servidores. Agora não é isso, não. Agora não é, não, porque a gente tem direito, a gente pode protestar. Viva a democracia! Viva o direito de protestar! É isso que nós estamos fazendo, esse é que é o nosso movimento. E não há hierarquia entre presidente de tribunal e sindicato de trabalhador, não. Não há hierarquia, não há subserviência. O que há é luta de classe. Luta de classe. E não vamos sustentar a vaidade de desembargadores que estão querendo construir prédio à custa do empobrecimento, da penúria dos servidores do judiciário. E quem quer ser valorizado tem que buscar a sua valorização. Não esperem que a valorização venha de cima para baixo. Busque a sua valorização através da atitude. O medo é um modo de fazer censura. O medo paralisa. Agora, muito mais medo nós temos que ter é de não fazer aquilo que é necessário, justo, correto, no momento em que nós temos oportunidade. Se alguém aqui achava que as grandes decisões não estavam nas suas mãos, eis que chegou a oportunidade. A decisão é sua e nós vamos virar esse jogo. Nós vamos fazer essa travessia. A vitória é nossa, a luta é nossa. E eu vou terminar aqui com Fernando Pessoa. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Fernando Pessoa. Está encerrado aqui esse debate, esse painel. Tem alguns informes para o grupo de trabalho amanhã, que nós vamos passar aqui direitinho. E eu quero agradecer a todos que tiveram nesse dia maravilhoso, desde de manhã, com tanta informação, e que a gente use essa informação a favor, não só nosso, mas também da sociedade. É questão de cidadania. Se a gente trabalha com direito, vamos usar, vamos exercer o direito. É isso aí. Muito obrigado. É uma greve legítima, legal, foram atendidos todos os requisitos da greve e o servidor tem que aderir, tem que ir para frente, tem que ter a coragem de reivindicar aquilo que ele quer, porque nenhum direito é dado voluntariamente, todos os direitos são conquistados e todas as conquistas dos servidores públicos também são feitas assim, à base de luta, de reivindicação, que o servidor saiba o papel que ele tem e não fique esperando benevolência, que elas não costumam vir.
Essa é uma greve histórica para a categoria. É uma greve que tem a maior duração e também é a primeira vez que a categoria está toda unificada. E isso não é por acaso, né? Na verdade, houve uma quebra de um acordo coletivo que indignou muito a categoria. Quais são as consequências para o tribunal do não cumprimento de um acordo que foi fechado com os sindicatos? Bom, em primeiro lugar, a partir do momento que o Tribunal de Justiça descumpre um acordo, ele está dando um mau exemplo para a sociedade. É uma vergonha, porque a população começa a se perguntar por que eu tenho que cumprir um acordo que eu fiz lá na sala de audiência perante o juiz se o Tribunal de Justiça não precisa cumprir os próprios acordos. Então, é preciso que essa vergonha seja repensada. Como qualquer cidadão, o Poder Judiciário também tem que cumprir os acordos que faz. E, em segundo lugar, é preciso que a população tenha essa consciência de que a greve é um meio necessário, a greve é um meio que busca, ao final das contas, dar um melhor atendimento à população. Então, ele pode até se restringir uma restrição provisória. No final das contas, quando o servidor conquista alguma coisa a mais, isso reflete na prestação jurisdicional que melhora para a população. Toda greve é sempre legítima e legal, porque não existe direito ilegal, nem exercício de direito ilegítimo. Então, não consigo visualizar nenhuma juridicidade em alguém que afirme que uma greve é ilegítima ou que ela é ilegal. O que se pode ter é abuso no exercício de direito. E essa greve é para cumprimento de um acordo firmado com o tribunal e o tribunal que está descumprindo. Então, ilegítimo é o tribunal, jamais a greve ou os servidores. Quais as consequências na avaliação da senhora para o tribunal desse não cumprimento de um acordo coletivo? Eu acredito até em crime de responsabilidade contra as pessoas que cometeram um erro que está levando ao não cumprimento desse acordo. Você vê que a mesa de negociação diz, houve um erro aqui, nós erramos, então não temos como cumprir o acordo. Bom, quem erra no serviço privado é demitido por justa causa. E no serviço público, crime de responsabilidade. Eu acredito que o Sinjus, o movimento, deveria pedir mesmo a criminalização dessas pessoas que estão massacrando, né, a mobilização de vocês por um acordo que foi firmado, é justo. E eu fico pensando, como advogada, se o tribunal nos chama para audiências de conciliação e exige que depois que a gente concilia, a gente cumpra esses acordos, que legitimidade que esse tribunal tem para exigir que o jurisdicionado dele cumpra os acordos se ele mesmo não cumpre o acordo dele? Eu acho que é um desprestígio para a justiça ter pessoas na direção deste tribunal que descumprem acordos. Eu acho que é um desprestígio para o direito. Essa é uma greve histórica para a categoria, é uma greve de maior duração e é a primeira vez que se tem uma greve unificada. Na avaliação da senhora, qual que é o papel de cada servidor na adesão ao movimento? Olha, o que eu posso dizer, inclusive, convocar mesmo, dizer para o servidor, olha, vocês estão tendo uma greve que começou agora a surtir alguns efeitos. Então não desanime. Não desanime, não pode ser cortado o salário de vocês, eles não podem retaliar. Durante a greve não pode ter nenhum time de retaliação, que é criminalização de movimento. Então, sejam firmes, unidos, fiquem solidários uns com os outros e segurem mais um tempo, que eu acredito que vocês vão chegar na vitória.